Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou a votação do recurso extraordinário que atravancava processos de enriquecimento ilícito em todo o país. A maioria dos municípios, dos ministros, decidiu que esse tipo de crime não prescreve e os políticos corruptos terão que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Veja. O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva pela imprescritibilidade da devolução do dinheiro público em atos de improbidade administrativa. Isso significa que políticos condenados por lesar os cofres públicos devem devolver os valores recebidos indevidamente a qualquer momento. O assunto foi destaque no Jornal Nacional de ontem. 2 ministros do Supremo mudam o voto. E agora a maioria decide que não há prazo para cobrar dinheiro público desviado em atos de improbidade administrativa. Em todo o país, são 999 casos de políticos condenados em primeira instância que permanecem em seus cargos porque o assunto trouxe repercussão geral no STF. E nenhum desses casos poderia ser julgado sem que houvesse a decisão dos ministros do STF sobre a prescrição. Entre os políticos condenados em primeira instância está o atual prefeito de Paranaguá, no litoral paranaense, Marcelo Roque. Ele foi condenado pelo juiz Adriano Vieira de Lima em 2014 por fraudar documentos e receber indevidamente dinheiro referente a férias já gozadas. Na época da fraude, o prefeito de Paranaguá era o pai de Marcelo, Mário Roque. Agora, o processo deve ser julgado pelo desembargador Luciano Carrasco, conhecido por ser implacável em casos de corrupção. Se a decisão for mantida, Marcelo Roque deve perder a função pública, ficar inelegível por um período de 9 anos, devolver o dinheiro aos cofres públicos e pagar multa. O julgamento começou na semana passada e os ministros entenderam que haveria prescrição em um período de 5 anos, como foi proposto pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Moraes assumiu o caso logo após a morte de Teori Zavascki. No entanto, os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso mudaram o entendimento e decidiram seguir o voto divergente, que partiu do ministro paranaense Edson Fachin. Fachin entendeu que crimes contra o patrimônio público são imprescritíveis. Luiz Roberto Barroso disse que voltou atrás porque é preciso seguir com o combate à corrupção. Me foram trazidos diversos elementos retratando o impacto que esta solução produziria sobre o enfrentamento que hoje se faz no Brasil em relação precisamente à corrupção e aos atos de improbidade. Eu gostaria de declinar de uma maneira bem explícita o tipo de raciocínio que norteia as minhas decisões judiciais. Ontem, com o recuo e o voto do decano Celso de Mello, o placar ficou empatado em 5-5. Então, a decisão com voto de Minerva partiu da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Em novembro de 2016, a jornalista Sandra Terena foi recebida pela ministra em Brasília e, na ocasião, Sandra solicitou que o assunto entrasse em pauta devido à importância do tema. Tem sido muito debatidos aqui no Brasil, no país inteiro, sobre a questão da corrupção. E a gente sabe, que a corrupção está enraizada no nosso país. E como no caso mesmo até do recurso extraordinário 852-475, de relatoria do ministro Teori Zavascki, que trouxe a repercussão geral sobre os crimes de improbidade administrativa em todo o Brasil. Que, por enquanto não for julgado, cria um limbo para que os políticos corruptos e condenados assumam cargos eletivos em 2017. Então, pelo fim da corrupção e pela aprovação da Lei Moadi, eu me manifesto aqui hoje. Obrigada. A ministra Carmen Lúcia decidiu que o dinheiro desviado dos cofres públicos deve ser devolvido independentemente do tempo em que o crime de improbidade tenha acontecido. Esse foi um dos últimos atos da ministra como presidente da Suprema Corte. É que na mesma sessão, Dias Toffoli foi eleito o novo presidente do STF e vai assumir o cargo no dia 13 de setembro. Ou seja, os políticos denunciados por corrupção não estão livres ainda, pelo contrário,
das penas e do rigor das leis, e nós vamos acompanhar aqui bem de pertinho.